Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 14. E olha, este é um capítulo de contraste, sabe? É impressionante. A gente vai da festa sombria de um rei para um lugar totalmente deserto e, no final, para um mar em plena tempestade. É uma história muito intensa sobre poder, sobre medo, compaixão e, claro, sobre fé. E a grande pergunta que meio que amarra tudo isso é como é que eventos tão diferentes, que parecem não ter nada a ver um com o outro, na verdade contam uma única e poderosa história. É exatamente essa conexão que a gente vai desvendar agora. A história começa com medo, puro medo. Quando o rei Herodes ouve falar dos milagres de Jesus, a primeira reação dele não é de curiosidade não, é de um pavor supersticioso. Ele na hora já pensa, só pode ser o João Batista que voltou dos mortos. Essa reação já entrega tudo, né? Mostra que ele tem uma consciência bem pesada. Herodes está claramente assombrado por alguma coisa que ele fez. E para a gente entender de onde vem esse medo todo, a narrativa nos leva para um flashback. É ali que a gente descobre a sequência de eventos que selou o destino de João Batista e que com certeza deixou uma marca na consciência de Herodes para sempre. A raiz do problema todo? A coragem de João Batista. Ele simplesmente não teve medo de peitar Herodes em público, falando na cara dele que o seu casamento com Herodias, que era sua cunhada, era ilegal. E isso, claro, não era só uma questão moral. Era um desafio direto à autoridade do rei. O resultado? João foi preso. O que é impressionante aqui é como uma coisinha leva a outra. É quase um efeito dominó. Numa festa de aniversário, a filha de Herodias dança, o rei fica encantado e faz um juramento público, sem pensar. Aí, pressionado pela esposa através da filha, Herodes se vê encurralado pela própria palavra. O resultado é macabro, a cabeça de um profeta servida como se fosse um prêmio. Um ato de poder que, na verdade, nasceu da fraqueza e da vingança. Os discípulos de João, então, resgatam o corpo dele e levam essa notícia terrível até Jesus. E esse momento, ele é o ponto de virada do capítulo. A morte de João, causada por um rei medroso, acaba sendo gatilho para uma demonstração de poder de um tipo totalmente diferente. A reação de Jesus é o exato oposto do clima na corte de Herodes. Ele até tenta ficar um pouco sozinho, mas quando a multidão o encontra, em vez de irritação, o que surge é uma compaixão profunda por toda aquela gente. E essa compaixão toda gera um desafio de logística que parece assim impossível. A imagem aqui mostra bem a dimensão do problema. 5 pãezinhos e 2 peixes para mais de 5.000 homens. Isso sem nem contar as mulheres e as crianças. Quer dizer, onde os discípulos só viam um beco sem saída, Jesus enxergava uma oportunidade. O resultado é um dos milagres mais conhecidos, claro. Mas o ponto-chave aqui não é só que todo mundo comeu até não querer mais. O ponto é o excesso. Sobraram 12 cestos cheios. Isso é um símbolo de uma abundância que transborda, que vai muito além do necessário. Fica claro que o poder de Jesus, movido pela compaixão, não só supre a necessidade, ele gera vida e fartura. Bom, seguindo na história, o foco agora muda. Sai da fome física e vai para o medo, aquele medo mais profundo. Depois de alimentar a multidão, Jesus manda os discípulos atravessarem o mar de barco enquanto ele sobe um monte para orar. E aqui a gente tem um contraste visual e espiritual que é muito poderoso. De um lado, Jesus em comunhão, tranquilo, no alto do monte. E do outro, lá embaixo, no meio do mar, os discípulos dele lutando contra uma tempestade violenta, sozinhos e correndo perigo. E é bem no auge dessa luta, na escuridão da noite, que eles veem algo impossível. Uma figura caminhando sobre as ondas na direção deles. A reação imediata? Pânico total. Eles gritam, achando que é um fantasma. Mas a resposta de Jesus vem na hora, cortando o pânico. Coragem! Sou eu! Não tenham medo! E isso não é só uma palavra de conforto, sabe? É uma declaração de identidade, de autoridade. É uma ordem direta para o medo ir embora. E aí entra Pedro. Tinha que ser ele, né? Sempre impulsivo, sempre intenso. Ele faz um pedido que é a cara dele. Senhor, se és tu, manda eu ir até aí andando sobre as águas. Isso é muito mais que um teste, é um desejo ousado de querer fazer parte do impossível, de sair da segurança do barco e pisar no meio do caos. Este slide aqui mostra perfeitamente essa gangorra que existe entre a fé e o medo. No primeiro momento, com os olhos fixos em Jesus, Pedro faz o impossível. Ele anda sobre a água, mas no instante em que ele desvia o foco, no momento em que ele percebe a força do vento, a realidade da situação, o medo toma conta e ele começa a afundar. O resgate, felizmente, é instantâneo. E a pergunta que Jesus faz para Pedro é o ponto central dessa cena toda.
Homem de pequena fé, por que você duvidou? Repara que não é bem uma bronca, é mais um convite para refletir. A questão não era a falta de fé. Afinal, o cara saiu do barco, mas o motivo de ter deixado a dúvida tomar o controle da situação. Assim que Jesus e Pedro sobem no barco, o vento para, a tempestade se acalma. E para os outros discípulos que assistiram a tudo de camarote, o medo que eles sentiam se transforma em adoração. A ficha finalmente cai, e eles declaram que acabaram de testemunhar. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E para fechar o capítulo, a cena se abre, mostrando o impacto da presença de Jesus naquela região, logo depois desses eventos tão dramáticos. Quando eles chegam em terra firme, em Genezaré, a fama dele já tinha corrido na frente. As pessoas trazem seus doentes de todo lugar, com um pedido muito simples: só deixar tocar na barra da roupa dele. E o resultado é direto: todo mundo que tocou foi curado. É a demonstração de um poder gigantesco, mas que ao mesmo tempo é totalmente acessível, que responde a uma fé simples e direta. Isso nos traz de volta àquela pergunta do início. O capítulo abre com o poder de Herodes, um poder que nasce do medo, da culpa, da manipulação e que leva à morte, e fecha com o poder de Jesus, que brota da compaixão e resulta em vida, em cura, em salvação. A pergunta final que fica para a gente pensar é: qual desses poderes realmente tem a força para transformar o mundo?